Sabe aquelas regras da economia que a gente não vê, mas que na prática desenham linhas muito claras de riqueza e pobreza no mapa? Pois é, essas linhas acabam definindo oportunidades, limitando o futuro de muita gente e, no fim das contas, contando a história de um país. E hoje o nosso foco vai ser justamente o Brasil, para a gente tentar entender como é que isso acontece. Então, para a gente entender essa história, nosso caminho vai ser dividido em 5 partes, 5 atos. Primeiro, vamos falar dos sistemas, o blueprint da economia. Depois, a gente olha para a riqueza no mapa do Brasil. Em seguida, vamos investigar as raízes da dependência, dar uma olhada na realidade do campo e, por fim, discutir os desafios e a ação global. Vamos lá! Certo, começando pelo começo, sistemas, o blueprint econômico. A gente precisa entender as regras do jogo, né? Porque, no fundo, toda a sociedade funciona com base em um tipo de sistema operacional da economia, que dita como as coisas funcionam. E é isso que a gente vai desvendar agora. Então, o que é um sistema socioeconômico, afinal? Pensa nele como o manual de instruções de um país. Ele basicamente define como a sociedade vai organizar tudo: a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. E mais importante, ele responde a umas perguntas-chave. Quem controla os recursos? Quem é o dono do quê? E o Estado, o governo, qual o papel dele nisso tudo? E aqui a gente tem os dois grandes modelos que todo mundo já ouviu falar, lado a lado. De um lado, o capitalismo, o foco, propriedade privada, lucro. E o que move tudo, a competição, o mercado livre. Já do outro lado, o socialismo. O foco aqui muda completamente. É a propriedade coletiva, são as necessidades da sociedade. E o motor é o planejamento do Estado buscando uma distribuição mais igualitária. Dá pra ver que são lógicas bem opostas, né? Só que na prática, na vida real, as coisas raramente são um preto no branco. A grande maioria dos países, e o Brasil é um ótimo exemplo disso, acaba adotando o que a gente chama de economia mista. O que é isso? É basicamente uma mistura dos dois mundos. É tentar pegar o melhor da liberdade de mercado e, ao mesmo tempo, ter intervenção do Estado para promover mais justiça social, garantir que ninguém fique para trás. Ok, agora vamos sair da teoria e ver como isso tudo se desenha no mapa. Parte 2. A riqueza no mapa. A gente vai olhar para a geografia da desigualdade brasileira. Porque, no fim do dia, a resposta para como esses sistemas funcionam na prática, ela está literalmente desenhada no nosso território. Então, a pergunta é essa, bem direta. Onde é que está a riqueza do Brasil? Parece simples, né? Mas a resposta para essa pergunta diz muito sobre a estrutura da nossa economia. Onde é que o dinheiro, de fato, e as oportunidades se concentram por aqui? Olha esse número, 25%. Um quarto de tudo que o Brasil produz, concentrado em apenas 8 municípios. Pensa nisso, um país com mais de 5.500 municípios e só 8 deles respondem por um quarto do PIB. É uma concentração surreal. A gente está falando, claro, de gigantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, verdadeiras ilhas de produção econômica no meio de um oceano. E se a gente abre o mapa e olha para as regiões, o desequilíbrio fica ainda mais gritante. Olha isso. Sul e Sudeste, juntos, respondem por mais de 70% do PIB. Agora compara com o Nordeste, que tem uma população enorme, mais de um quarto do país, mas gera só 14%. E claro, isso não é só um número numa planilha. Isso se traduz na vida real, em acesso a bons hospitais, a boas escolas, a infraestrutura ou a falta de tudo isso. Tá, mas a pergunta que fica é: por que isso é assim? Por que essa concentração é tão teimosa, tão persistente? Para a gente entender, a gente precisa cavar mais fundo. Vamos para a parte 3, as raízes da dependência. É hora de olhar para os mecanismos históricos que fazem esse mapa da desigualdade continuar praticamente o mesmo, década após década. E aqui estão as principais engrenagens que mantêm essa máquina da desigualdade funcionando. Olha só. No campo econômico, a gente carrega uma herança colonial de ser um grande exportador de matéria-prima, né? Na política, sempre existiu uma forte influência, tanto de fora quanto das elites locais, nas grandes decisões. Na tecnologia, a gente mais importa do que cria, o que limita a nossa própria capacidade de inovar. E claro, na parte cultural e étnica, tem toda uma história de imposição de culturas e de marginalização de povos indígenas e da população negra. E o mais importante de entender é que nenhuma dessas coisas age sozinha. É como uma teia, tudo conectado. Esses mecanismos funcionam em todas as escalas que a gente possa imaginar, do nosso bairro, passando pelo país inteiro até chegar no cenário global. E o resultado é esse. Certas regiões e certos grupos sociais acabam sendo mantidos numa posição de desvantagem, de subordinação.
Agora vamos dar um zoom num lugar onde essa dinâmica toda fica escancarada: o campo. Chegamos à parte 4, a realidade rural. Porque o campo brasileiro é um lugar fascinante, de uma produção gigantesca, mas, ao mesmo tempo, de contradições que chegam a doer. É o que a gente pode chamar de a dupla face do campo brasileiro. Porque, de um lado, a gente vê uma modernização incrível na produção. É drone voando, é biotecnologia, agricultura de precisão, um foco cada vez maior em sustentabilidade. Mas aí a gente olha para o outro lado e o que a gente vê? Uma estrutura de terras que parece parada no tempo. A concentração de terras, os latifúndios continuam lá e a agricultura familiar segue numa luta diária por um pedaço de terra e por apoio. É quase como ter a tecnologia do século XXI funcionando em cima de uma estrutura social que vem lá do século XIX. Bom, e com problemas tão gigantes e tão antigos, a gente precisa abrir a lente. Como é que o mundo reage a isso? Chegamos na nossa última parte: desafios e ação global. Vamos tentar entender qual é o papel da cooperação entre os países e da sociedade civil nessa busca por um pouco mais de equilíbrio. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a ver como essa consciência global foi evoluindo. Tudo começou, pra valer, lá em 72, em Estocolmo, quando a pauta ambiental entrou no radar do mundo. 20 anos depois, em 92, tivemos a Eco 92, aqui no Rio, um marco que deu origem à Agenda 21 e à Convenção do Clima. Em 2012, de novo no Rio, a Rio+20 colocou o foco no desenvolvimento sustentável. E hoje, a gente tem as COPs, que acontecem todo ano, onde os países sentam para negociar o futuro do clima, como aconteceu no famoso Acordo de Paris. E no meio disso tudo tem um ator que é fundamental: as ONGs, as organizações não governamentais. Elas funcionam como uma ponte, sabe? Elas pegam as demandas, as vozes das comunidades lá na ponta que sentem os problemas na pele e levam para os lugares onde as decisões são tomadas, seja no governo ou em fóruns internacionais. Elas são essenciais para pressionar por políticas públicas mais justas. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Porque o mapa da desigualdade no Brasil, como vimos, não é um problema só nosso, isolado do mundo. Ele está totalmente conectado com cadeias de produção, com o mercado financeiro, com o poder global. Então a grande questão que fica no ar é essa: será que a gente consegue redesenhar esse mapa, alcançar um equilíbrio aqui dentro, agindo só localmente? Ou a solução de verdade passa por uma ação global coordenada, algo que, convenhamos, ainda parece bem difícil de alcançar?